Bom dia a todos. Lembrando que esse é o workshop número 2, né, da proficiência em inglês. Se você por acaso ainda não teve condição de assistir ao tempo o workshop número 1, eu aconselho, porque querendo ou não, esse workshop da proficiência é uma coletânea de 3 vídeos que eu estou fazendo para quem no caso tem a intenção, né, o intuito de prestar o exame de proficiência em inglês, né, nesse ano 2021 especificamente, agora no início, né, que pode ser tanto no mês de fevereiro como no mês de março ou então em qualquer outro mês, mas com certeza algumas instituições já abriram editais, seleções, né, para você poder se inscrever, e uma delas, como eu mencionei anteriormente, foi a URCA, né, a prova vai ser agora no mês de março. Então quer dizer, quem no caso tem o intuito de fazer essa prova, eu aconselho assistir com essa coletânea desses 3 workshops, certo? Então o tema, no caso tem a temática desse segundo workshop é o que não adianta estudar ou fazer antes da prova. O workshop anterior, pessoal, número 1, eu mencionei o que fazer e o que estudar. Pois bem, ou seja, as pessoas que assistiram agora elas têm um norte, sabem o que podem começar a estudar. Entretanto, existe muita coisa, muito assunto de língua estrangeira, especificamente inglês, que as pessoas até pensam em estudar e com certeza para essa prova não seria interessante. Então eu listei aqui algumas coisas e eu acho que vai ser bem interessante a gente poder mencionar, né, algumas delas, né, porque se você começar a estudar, talvez até você goste, talvez você ache fácil, mas você vai estar, na minha opinião, perdendo tempo. Por quê? Porque são assuntos que, pela questão da própria natureza mesmo, não tem assim coerência nenhuma com a questão da prova de proficiência. Você vai entender por quê daqui a pouco, certo? Então eu vou listar, cada um vou explicar, se possível vou dar alguns exemplos. Então quer dizer, você vai poder entender o porquê que não adianta você estudar isso, certo? Você poderia gastar esse tempo estudando alguma coisa, ou então talvez revisando algo que tem uma chance muito maior de cair, certo? Durante a prova, certo? Então vamos lá. O primeiro deles foi o que? Foi os phrasal verbs. Algumas pessoas vão dizer, são os verbos frasais. Não, pessoal. Phrasal verbs não significa verbos frasais, significa verbos sintagmais. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso em algum outro vídeo, porque realmente não é interessante para vocês saberem o que é um sintagma agora. Isso é uma coisa que a gente deveria ter aprendido na escola, até porque sintagma não é uma exclusividade do inglês, não. O sintagma também existe no português. Então vamos lá. Um exemplo de... vamos logo desmistificar assim, o que poderia ser um phrasal verb. Na grande maioria das vezes, é o que? É um verbo no inglês escrito na forma de mais de uma palavra, entendeu? Você deve ter visto em muitas situações, eles existem aos montes. Um exemplo bem prático seria o que? O verbo procurar em inglês, que eu escrevo ele na forma de 2 palavras, que é o que? Look for. Então o verbo to look for é o verbo procurar. Mas a chance de você encontrar ele em um texto de uma prova de proficiência, como também de um artigo científico, ou talvez até um abstract, uma monografia, é muito rara. Por quê? Porque, querendo ou não, os phrasal verbs, eles têm uma questão de uma informalidade, eles têm uma praticidade muito grande no cotidiano. Porém, para a proficiência, ele não é interessante. Por quê? Porque a proficiência ela segue o mesmo padrão, por exemplo, de um artigo científico, ou seja, eles vão querer colocar informações que de certa forma já foram postadas em artigos ou então em revistas científicas, entendeu? Então quer dizer, a chance de você encontrar um verbo como esse dentro de uma revista científica ou anais de algum, de certa forma, algum evento científico é muito pequena. Então se eles não aparecem nesse tipo de texto, então diminui muito a chance de você encontrar ele numa prova de proficiência, certo? Aí você, Manuel, então que verbo, por exemplo, tem uma chance de cair bem maior do que um phrasal verb? Os verbos normais, por exemplo, aqueles que aparecem na forma de uma única palavra. Então, voltando aqui, por exemplo, do look for, que significa procurar, eu poderia substituí-lo, né, numa proficiência, ou então no artigo, no abstract. Por quê? Pelo search. Então o search, ele passa também a mesma ideia, que é de buscar ou procurar, né? E querendo não, daria realmente para você substituir. Então a chance do search aparecer no lugar de look for é muito grande. Então, na minha opinião, não adianta você ficar querendo decorar. A gente passa muito tempo
decorando palavras, querendo ter aquisição de vocabulário, né? Mas quando você vai para a proficiência, você tem que tomar cuidado com o quê? Duas coisas. Estude bastante aquilo que realmente tem uma chance grande de cair, e não perca tempo, na minha opinião, com coisas que tem uma chance muito pequena ou então nenhuma de cair na prova, certo? Então aí já vai uma dica. Não perca tempo com os phrasal verbs e vá buscar verbos mais simples, verbos mais são escritos na forma de uma única palavra, certo? Então aí já foi uma dica. Segunda dica: a aquisição de vocabulário, ela não acontece de uma hora para outra, pessoal. Como assim? O que eu quero dizer? Não adianta você ficar, eu tenho pouco tempo para estudar, né? Mano, mas eu me preparei com um mês. Um mês é muito pouco, pessoal, entendeu? Por mais que você tente tudo, a aquisição de vocabulário, ela é uma habilidade, ela tem que ser lapidada. Então, um mês, por mais que você estude um pouquinho, então tenta absorver palavras todos os dias, só o fato de você ter decorado elas não quer dizer que você realmente aprendeu, entendeu? Então a gente fica perdendo muito tempo com aquelas atividades, como por exemplo o crosswords, que é aquelas cruzadinhas que aparecem muito, tem uns montes na internet para a gente poder baixar, imprimir, né, e poder praticar com search words, que nada mais é do que o caça-palavras, e aquelas atividades assim mais simples de vocabulário, né, que os professores passavam para a gente dentro da escola. Então quer dizer, naquele momento era interessante, por quê? Porque a gente tinha um prazo muito legal para poder ir para a prova. E lembrando, todas essas atividades, elas são criadas a partir de vocabulário básico, entendeu? Geralmente não é isso que aparece, por exemplo, na prova de proficiência, porque você vai ter necessidade de vocabulário técnico, independente da área, entendeu? Então, um exemplo aqui bem simples. Se você, por exemplo, está querendo se preparar para um mestrado, doutorado na área de medicina, por exemplo, você iria se deparar com palavras que têm um significado bem particular da sua área específica, como, por exemplo, ressonância magnética. Você não tem necessidade de saber o que é isso em inglês se você não for da área de saúde, especificamente sobre a área de medicina, na verdade. Mas se você for, então é interessante que você saiba que ressonância magnética significa, em inglês, MRI. Então quer dizer, se você não sabe disso, quer dizer, você não vai entender determinadas vezes que essa palavra vai aparecer, por exemplo, em artigos científicos da sua área de medicina, entendeu? Agora, se você é de uma outra área específica, como por exemplo artes, não existe necessidade de você saber. Então quer dizer, além de você ter a necessidade de aprender vocabulário, ainda tem a necessidade também de aprender vocabulário específico da sua área ou sub-área, certo? Uma outra coisa: diferenciação entre afirmativo, negativo e interrogativo. Eu estou me referindo às frases, é lógico, pessoal. Isso aí, não sei se você se lembra, é um dos primeiros assuntos que a gente aprende no colégio, entendeu? Então, tipo, eu vou pegar aqui verbo to be, ou então vou pegar o presente simples, depois o passado simples, e aí eu vou ter que decorar todas aquelas regras que envolvem verbo auxiliar, o do, o das, o did, né? E aí vou ter que decorar eles na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Pessoal, na minha opinião, não é interessante você gastar, ou pelo menos muito tempo com esse assunto. Por quê? Porque a prova, ela não vai querer passar informação a nível de sintaxe voltado para interrogação, negação, afirmação. É lógico, existem chances de aparecerem frases afirmativas, negativas e interrogativas, lógico, mas assim, a interrogativa para um artigo ou uma proficiência é muito rara, entendeu? A não ser que a pessoa esteja realmente tendo a necessidade de colocar, por exemplo, um diálogo ou uma citação, né, de uma pessoa que está presente no trabalho, fez parte da amostra, né, desse trabalho, e por coincidência a pergunta, a fala dessa pessoa foi no formato de frase interrogativa. Então quer dizer, essa coisa de você passar muito tempo querendo decorar as regras, por exemplo, de todos os tempos verbais que existem, tanto afirmativo como negativo como interrogativo, realmente você vai gastar muito tempo, entendeu? E é uma coisa que tem uma chance muito pequena de cair na hora da prova, entendeu? Não fique focando nessas diferenciações, até porque quando a prova, o texto da prova de proficiência aparecer, vai ser muito fácil você verificar realmente se tem partículas negativas, se tem algum ponto de interrogação, ou então se não tem, você logicamente julga que é afirmativo, entendeu? Então não gaste muito tempo com isso. Expressões idiomáticas, gírias, e ditados populares. Realmente, pessoal, realmente, isso aí são casos de quê? De linguística. E lembrando mais uma vez, a linguística, diferente da gramática, ela procura estudar a língua como a língua de fato é, ou seja, como as pessoas falam. Já a gramática não. A gramática, ela procura estudar a língua da forma que a língua deveria ser. Então quer dizer, para a proficiência, o foco vai ser a gramática, não vai ser a linguística, entendeu? Mesmo que você seja, por exemplo, da área de letras e que de certa forma você esteja querendo focar, por exemplo, em ditados populares. Então quer dizer, se você é da área de letras, até que existe uma chance de cair um pouco mais de linguística. Mas se você não for, com certeza você vai ter que focar mais na gramática. Então quer dizer, ditados populares, expressões idiomáticas,
não são interessantes que você, por exemplo, mesmo que você saiba inglês, a chance deles caírem é muito pequena, você poderia gastar esse tempo com outra coisa, certo? Então aí já vai uma dica. Então quer dizer, aquelas coisas em português, Deus ajuda, quem cedo madruga, até que existe a versão em português, mas se você for pesquisar, não é escrito da mesma forma. Então quer dizer, mesmo que você estude esse assunto, você não vai poder traduzir ele na íntegra, não vai. Por exemplo, no português nós temos a mania de dizer, aquela pessoa, ela se porta como se ela carregasse o mundo nas costas. Essa expressão existe no inglês, só que eles não utilizam nas costas, eles utilizam carregar o mundo nos ombros. Então quer dizer, uma simples palavra já mudou um pouco o sentido, mas é a mesma expressão. E isso aí é de português para inglês, entendeu? Então quer dizer, isso aí é um exemplo de uma mudança. Existem vários exemplos de ditados populares ou gírias, de que quando são traduzidos, as palavras elas mudam bastante. Então não pense você que é só traduzir cada palavra do inglês para o português, que você vai formar o ditado popular ou expressão idiomática. Não, não é. Um exemplo que eu poderia passar agora era o seguinte: aquela expressão que a gente diz assim, quando uma coisa é muito fácil de fazer, a gente diz o quê? Ah, isso aí é mamão com açúcar, não é verdade? Então quer dizer, isso aí você vai pensar, então é só eu traduzir isso aí para o inglês, vai ficar certo. Você vai traduzir, vai ficar o quê? Mamão com açúcar seria o quê? Papai with sugar. E não existe isso no inglês, entendeu? Existe uma expressão, sim, mas não é essa que eles utilizam para uma coisa que é muito fácil. Eles utilizam qual? Piece of cake, que a tradução seria o quê? Pedaço de bolo. Aí você pensa, o que pedaço de bolo tem a ver com uma coisa que é muito fácil? Pessoal, isso aí é uma coisa que perpassa a questão assim, do entendimento de uma cultura para outra. Você tem que tentar estudar isso com muito afinco para você entender. Então o que eu quero passar é o seguinte: não perca tempo com isso, porque a chance realmente de cair é muito pequena. Um outro assunto que é muito legal, eu particularmente gosto, mas ele é muito informal, é o que? É a tag question. Tag question são perguntinhas muito pequenas, geralmente na forma de duas palavras, né? E que você coloca no final de ou uma afirmação ou uma negação para confirmar aquilo que você disse antes, entendeu? Por exemplo, é o famoso, eu poderia comparar ele com o português com aquele nosso famoso é ou não é. A gente fala alguma coisa e no final a gente faz o quê? Diz essa pergunta. Se a gente começou afirmando, a gente vai negar, e se a gente negou no início, a gente vai afirmar no final. Então quer dizer, são perguntinhas muito curtas que a gente faz para poder confirmar aquilo que a gente disse antes. E esse assunto existe no inglês. Na verdade, esse assunto ele só existe no inglês, porque no português nós não temos a preocupação de dar nome a ele. Já no inglês, além dele existir também, né, a versão comparativa desse assunto, eles têm a preocupação de colocar um nome para ele, que é o que? Tag question. Então, tag question são perguntas de rótulo ou então perguntas muito curtas, entendeu? Então, esse assunto, pelo fato dele ser muito cotidiano, ele tem uma chance muito pequena, ou então quase nenhuma, de cair numa prova de proficiência, certo? Outra, agora voltando para a questão da forma de estudar, né? Tipo assim, aquelas coisas que eu disse a você que não é só o que estudar, mas antes da prova, o que não adianta fazer? Você querer, por exemplo, baixar letras de música. Eu gosto muito de música, eu interajo muito, só que, por exemplo, se você estiver querendo comparar a prova de proficiência com a prova do Enem, né, porque a prova do Enem é muito comum cair letras de música, né, com certeza, mas para a proficiência eu não aconselho, por quê? Primeiro, eu nunca vi, pode até ser que tenha já acontecido, mas eu particularmente nunca vi letra de música, mesmo que seja um trechozinho, cair numa prova de proficiência. Por quê? Porque letras de música, querendo ou não, pessoal, elas são muito voltadas para a questão assim, do cotidiano. O artista ele não tem preocupação em ficar colocando todas as crases, as vírgulas, as pausas, não. Ele tem a preocupação de quê? De que a música ela faça de certa forma um certo sentido e que ela tenha a rima, ela tenha a letra, ela tenha ritmo. Então quer dizer, ele faz para vender, ele não faz para ensinar nada, entendeu? Então quer dizer, letras de música, como acontece por exemplo no Enem, eu não aconselho você gastar tempo com isso. Por quê? Porque primeiro de tudo, se você for estudar a letra da música querendo entender no caso o sentido dela, é uma coisa. Agora você fica querendo pegar a música, querendo traduzir, você vai passar um dia todo e talvez você não consiga. Por quê? Porque não é só você ter a aquisição do vocabulário e não é só você saber, por exemplo, interpretar. Você vai ter que aportuguesar muito e entrar realmente na mente do artista para poder entender o que ele quis passar com aquilo, ok? Uma outra coisa, cartoons. Cartoons são o que? São recortes, ou então, no caso, são imagens, né, que aparecem, por exemplo, ou de desenhos animados, ou então de gibis ou histórias em quadrinhos, certo? São muito legais,
também acontece muito na prova do Enem, mas eu acredito que não tenha realmente uma chance muito grande de cair, por exemplo, um cartoon numa prova de proficiência, porque ele vai se basear em textos científicos, e querendo ou não, o cartoon são textos cotidianos, entendeu? Por mais que tenha uma moral, por mais que tenha um intuito, né, uma situação, um contexto, eles não são bem vistos como, por exemplo, como se você quisesse entender ou ensinar alguma coisa de gramática para uma pessoa, a não ser que você estivesse dando uma aula de gramática mesmo, certo? Então isso aí é uma outra coisa que eu também não aconselho. Agora vamos para uma coisa que muita gente gosta, muita gente faz, mesmo que você não peça, mesmo que o professor não solicite, mas o aluno ele tem o costume de fazer isso, e até uma coisa legal. Mas vamos ver se isso aí adianta para a proficiência. Vamos lá. Filmes e séries. Eu acho que todo mundo gosta, né? Você deve ter assinatura, né, de alguma biblioteca de filmes, né? Mas para a proficiência, isso ajuda? Vamos ver aqui. Eu reparei, eu tirei aqui uma citação e eu queria saber se você concorda. Vamos lá. O fato de você conseguir acompanhar a legenda não quer dizer que você está trabalhando a aquisição do vocabulário, visto que o tradutor responsável, diga assim, aquela pessoa que muitas vezes assim é contratada para fazer a tradução, por exemplo, eu vou assistir aqui um filme, esse filme originalmente ele não é daqui do Brasil, não é nacional, ele é internacional, na maioria das vezes ele é inglês, né? E aí eu vou ter que colocar a legenda, e para colocar a legenda eu preciso de uma pessoa que traduza, uma pessoa que entenda o que os personagens estão dizendo em inglês e que faça a conversão para o português, correto? Então essa aí é o que? A pessoa, no caso, é o tradutor. Então esse tradutor, ele vai escutar aquilo que os personagens, né, os atores estão fazendo e estão dizendo, né, e vai fazer a conversão na opinião dele. Então é esse aí que mora o perigo, entendeu? Quando eu digo na opinião dele, é aquilo que ele acredita que ele realmente está dizendo, e ele vai colocar a opinião dele na legenda. O problema é, às vezes, assim, os tradutores são pessoas, as pessoas cometem erros, e eles traduzem de uma forma que fica incoerente, entendeu? Tipo, eu não estou falando de perfeccionismo. A gente pode pegar, por exemplo, uma fala de um ator e traduzir não vou dizer de N maneiras, mas pelo menos de 2 ou 3 formas diferentes, correto? Mas, às vezes também, o tradutor, ele comete a gafe de traduzir de uma forma que ou ele pega uma palavra e traduz de forma errada, ou então ele coloca de uma forma que faz assim, que perde um pouco do sentido da frase, entendeu? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó, o tradutor responsável pode ter que aportuguesar, né, a oração, a frase. Aportuguesar nada mais é do que você pegar uma frase ou um sintagma que esteja numa fala de um personagem, e ele tentar interpretar, mas de uma forma que faça mais sentido. Tipo, ele deixa de traduzir de forma literal para traduzir de uma forma que, na opinião dele, tem o mesmo sentido, mas que ele troca algumas palavras. E isso é permitido, não tem problema nenhum. E aí dessa forma você pode acabar confundindo os sentidos. Vamos ver o que acontece. Porém, saber aportuguesar é uma habilidade fundamental. Então cuidado para você não ficar querendo, mais uma vez, eu já disse isso, né? Ficar muito focado em traduzir de forma literal. Você não ganha nada fazendo isso, pessoal, entendeu? E outra, muitas e muitas vezes as provas de proficiência, elas querem que você aportuguese. Elas até deixam lá nas regras dela dizendo: não queremos tradução literal. E aí você insiste em traduzir de forma literal, ou seja, palavra por palavra, e aí depois acha estranho quando alguém, ou então vem a sua nota e você muitas vezes não tirou aquela nota que você pensava que tinha tirado, né? E outras vezes até não consegue nem atingir a nota mínima, aliás, a nota mínima, desculpa, a média, né? Nota mínima é outra coisa, para poder passar. E aí vai ter que ir para outra tentativa. Então quer dizer, se a própria prova está dizendo que não é para você traduzir de forma literal, ela está dizendo o quê? Para você aportuguesar. Então faça uso sim dessa habilidade. Aportuguesar, como eu mencionei, é uma habilidade fundamental. Fundamental é o quê? É aquilo que você realmente tem que fazer. Fundamental não é o que eu posso ou não fazer, não, ela está mandando você fazer, certo? Aí agora eu vou dar 2 exemplos de citações, né, no caso, que eu retirei de filme, inclusive são do mesmo filme. Você pode até checar se você quiser. Esse filme está disponível, se não me engano, na Netflix. A tradução dele em português é Um Lugar Chamado Notting Hill. Talvez você já tenha assistido esse filme, mas não lembra do que eu vou dizer, né? Então, quer dizer, é bom você assistir de novo para você comprovar. Assista esse filme da seguinte forma: com o áudio, no caso, em português, certo? E a legenda em inglês. Faça isso, por favor. Por quê? Mas normalmente eu faço o contrário. Eu assisto em inglês com a legenda em português. Ótimo, mas dessa forma que eu disse, que foi com o áudio em português e a legenda em inglês, você vai poder entender o que eu estou querendo dizer, certo? Olha só.
Tem uma cena, eu tirei 2 cenas desse filme, que é o que? Quando o personagem principal, o protagonista, ele dá um fora no par romântico dele, né? E ele vai contar para os amigos. E aí ele conta, né? E depois que ele conta, os amigos dele vão dar opinião, vão dizer se ele fez bem ou fez mal. E aí ele pega e pede a opinião da irmã. A irmã dele diz assim, ó: "It's actually quite sensible." Sensible, preste bem atenção, ó. Olha a palavra que ela utilizou, sensible. No momento que ela disse, que apareceu essa legenda, né, que eu disse que a legenda tem que estar em inglês e o áudio em português, o que foi que ela disse em português? Ele é bastante sensível. Pessoal, a palavra sensible parece com a palavra sensível, mas não é sensato. Então aí foi um erro, entendeu? Foi um erro que, de certa forma, ou o dublador cometeu, né, porque ele pensou que sensible era sensato, era sensível, e não é. Então quer dizer, olha só a inversão de sentidos. Um outro erro do mesmo filme foi o que? Foi na hora da entrevista, não a primeiro momento, mas quase no final, quando ele vai atrás dela, vai para uma coletiva de jornalismo, né? Ela já está se despedindo de todo mundo, e aí ele aparece lá como se fosse um jornalista também. E aí o que acontece? As pessoas já estão já se despedindo dela, e aí o representante dela, né, pergunta o seguinte: pessoal, ela vai responder só mais uma pergunta e finalizar. E aí ele pega o protagonista, levanta a mão, né, e ele, o responsável por ela, diz: ah, pronto, então vamos lá. Yes, ela fala assim em inglês, ó: "Yes, gentlemen, and the pink shirt." And the pink shirt, nesse caso, quer dizer o quê? Camisa rosa. Realmente, ele estava nesse momento utilizando uma camisa rosa. Mas não foi isso que apareceu na dublagem em português. Apareceu o quê? Sim, o cavalheiro sem paletó. Então quer dizer, realmente ele estava usando uma camisa rosa e ele não estava usando paletó nesse momento. Mas por que ele fez isso? Porque foi uma questão de aportuguesar. Então quer dizer, no primeiro caso foi realmente um erro muito grande, porque ele confundiu a palavra sensible com sensível, e não é sensato. Já no segundo caso foi uma forma de aportuguesar. Por quê? Porque é lógico que pink, você sabe que é rosa. E se você for um pouquinho, pelo menos, curioso, você vai saber que shirt é camisa. Então você vai dizer, o que camisa rosa tem a ver com paletó ou sem paletó? Nada, simplesmente ele aportuguesou. A pessoa, no caso, quando foi no caso, traduzir, achou que era melhor fazer uma referência a questão que ele não estava usando paletó, porque realmente todos os outros jornalistas estavam usando paletó, em vez de classificar ele com uma camisa rosa, porque pode ser que outro jornalista tivesse com uma camisa rosa também, entendeu? Então quer dizer, foi uma adaptação. Então aí vai outra dica. E agora, para finalizar, eu queria mencionar isso aqui, ó: traduzir textos muito básicos. Como assim muito básico? Não adianta, na minha opinião, você, por exemplo, pegar aqueles seus livros da escola, ou então, sei lá, não tem problema não, porque aqui querendo não é inglês. Sim, mas a chance de um texto desse livro, que o intuito realmente é ensinar de uma forma bem básica, cair, ou então me ajudar de alguma forma na hora da prova de proficiência, é mínima. Por quê? Porque, querendo ou não, os textos no tempo do colégio é o beabá mesmo. Você pode dizer, mas para mim naquele tempo era difícil. Sim, mas aquilo ali é um nível muito básico. E eu não sei se você se você já assistiu algum vídeo meu, eu já mencionei isso. Existem realmente níveis de inglês, né? Por exemplo, o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. O da proficiência, ele é considerado, detalhe, um nível acima do avançado. Então como é que você vai se preparar para isso, para esse nível, estudando por textos que vêm de livros que o nível é bem básico? Não tem necessidade nenhuma, entendeu? Então é melhor você focar, por exemplo, em abstracts que já estão num padrão bem legal, ou então de artigos científicos que de certa forma podem até ser da sua área, mas estão escritos em inglês. Então quer dizer, você ganha muito mais tempo fazendo isso, do que você querer começar, por exemplo, uma coisa que é muito básica e talvez não lhe ajude em nada, entendeu? Por quê? Porque os textos da escola, eles são o quê? São a nível de escola, pode ser revista de fofoca, ou então que não possuem credibilidade nenhuma. E o texto da prova de proficiência são textos baseados em quê? Em pesquisas científicas. Então quer dizer, realmente tem uma credibilidade muito maior. Uma boa alternativa para você, por exemplo, querer tentar pegar, por exemplo, buscar material para poder traduzir, seria uma revista que de certa forma fosse mais focada em pesquisa científica. Não, me dá uma dica de uma revista como essa que eu poderia encontrar. É a revista Speak Up. A revista Speak Up, ela é muito fácil de você achar. Você pode encontrar até ela, no caso assim, impressa mesmo, nas revistas, nos locais que vendem
revista, né? Então, quer dizer, a Speak Up, por mais que ela tenha muita coisa cotidiana, ela trabalha na forma de quê? De manchetes de revista que são realmente bem mais próximas de uma prova de proficiência. Então, se você puder, por exemplo, pegar uma revista dessa, Speak Up, e encontrar, e aí comprar, ela é muito barata também, inclusive, e tentar traduzir os textos, na minha opinião, você vai ganhar muito mais do que, por exemplo, você ficar trabalhando por textos básicos de colégio, certo? Então, pessoal, desejo mais uma vez boa sorte a vocês. Eu peço a vocês que divulguem, né? Deixem o comentário de vocês. De vez em quando a gente está colocando algumas enquetezinhas, algumas perguntas, né, para a gente poder abordar. E logo eu vou estar me reunindo com vocês mais uma vez para o último vídeo, a live número 3 do workshop da Proficiência em Inglês, certo? Mais uma vez, boa sorte e até mais e bons estudos.